Oi, meu nome é o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 89 e hoje vamos ler um novo livro, na verdade 2 novos livros. Vamos ler Juízes e Ruth. Juízes capítulo 1, 2 e 3 e Ruth capítulo 1. Também vamos rezar hoje o Salmo 135. Como sempre, você já deve saber que a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo ou no final do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Uma pequena observação, meio que um aviso. O livro de Juízes é fenomenal. Não é só fenomenal porque é uma história boa, é mais como se você estivesse entrando em uma história incrível, mas bem sombria e pesada. O que vai acontecer nos próximos dias, à medida que passamos pelo livro de Juízes, é que a gente vai ouvir algumas histórias que podem ser familiares. Por exemplo, Débora, Jael, Sansão, né? Essas serão algumas histórias com as quais, como eu disse, estamos mais familiarizados. Mas pode ser que não conhecemos todos os detalhes dessas histórias, sabe? E os detalhes são bastante horríveis e eles vão piorando. O livro de Juízes começa pesado e termina ainda mais pesado. Então, só para constar, esse é meu aviso de que sim, vamos ver coisas bem pesadas nos próximos dias. Enfim, hoje é o dia 89, vamos ler os capítulos 1, 2, 3 de Juízes, o capítulo 1 de Ruth e orar o Salmo 133. O livro de Juízes, capítulo 1. Campanhas das tribos. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram o Senhor. Quem de nós subirá por primeiro para lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois já lhe entreguei o país. Então Judá disse a seu irmão Simeão, Vem comigo à região que me coube por sorte. Lutaremos contra os cananeus e depois irei contigo à tua. Simeão foi com ele. Judá subiu e o Senhor lhe entregou os cananeus e ferezeus. Mataram 10.000 em Bezeque. Encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram cananeus e ferezeus. Adoni-Bezeque conseguiu escapar, mas eles o perseguiram e o prenderam, cortando-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque comentou, 70 reis, com os polegares de mãos e pés amputados, recolhiam as migalhas que caíam da minha mesa. Deus me paga o que mereço. Eles o levaram a Jerusalém e aí morreu. A tribo de Judá assediou Jerusalém. Eles a conquistaram, passaram a fio de espada a seus habitantes, incendiando a cidade. Depois desceram para lutar contra os cananeus da montanha, do Neguebe e da Cefelá. Judá marchou contra os cananeus de Hebron, antigamente chamada Cariate-Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Toumai. Daí marchou contra os de Dabi, antigamente chamada Cariate-Sefer, e prometeu, Darei por esposa minha filha Axa, a quem tomar de assalto Cariate-Sefer. Otoniel, filho de Senés, parente de Caleb, mais jovem que ele, tomou a cidade e Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando ela chegou, Otoniel a incentivou a pedir um terreno a seu pai. Ela desceu do burro e Caleb lhe perguntou, O que queres? Respondeu, Dá-me um presente. A terra que me deste é seca. Dá-me alguma fonte. Caleb lhe deu a fonte de cima e a de baixo. A família de Obabe, o Quenita, sogro de Moisés, subiu da cidade de Temarim, junto com os de Judá, para o deserto de Arade, e se estabeleceram entre os amalecitas. Judá foi com seu irmão Simeão e derrotou os cananeus de Cefate, exterminaram o povoado e o chamaram Orma. Mas não pôde apoderar-se de Gaza e seu território, nem de Acarão e seu território. Não conseguiu expulsar os habitantes do vale, pois tinham carros de ferro. Mas o Senhor estava com Judá, que conquistou a montanha. Como Moisés recomendara, destinaram Hebron a Caleb. Este expulsou daí os 3 filhos de Enaque. Mas a tribo de Judá não pôde expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém.
Por isso continuaram vivendo até hoje em Jerusalém, no meio de Judá. Por sua parte, a casa de José subiu a Betel, e o Senhor estava com eles. E fizeram um reconhecimento nos arredores de Betel, antigamente chamada Luza. As sentinelas viram um homem saindo da cidade e lhe disseram: Mostra-nos por onde se entra na cidade e te pouparemos a vida. O homem lhes mostrou por onde entrar na cidade, e eles passaram a fio de espada, exceto aquele homem e sua família, e deixaram ir livres. O homem migrou para o país dos heteus e fundou uma cidade. Chamou-a Luza, nome que conserva até hoje. Manassés, porém, não conseguiu expulsar os habitantes do município de Bet-Sam, nem os do município de Tanak, nem os do município de Dor, nem os do município de Jeblaã, nem os do município de Meguido. Os cananeus continuaram nessa região. Quando Israel se impôs, não conseguiu expulsá-los, mas os submeteu a trabalhos forçados. Tampouco Efraim conseguiu expulsar os cananeus de Gazer. Os cananeus continuaram em Gazer, no meio dos efraimitas. Tampouco Zabulon conseguiu expulsar os de Setron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram vivendo no meio de Zabulon, apesar de submetidos a trabalhos forçados. Tampouco Asser conseguiu expulsar os de Aco, nem os de Sidônia, nem os de Maaleb, nem os de Axib, nem os de Afec, nem os de Roob, instalando-se no meio dos cananeus que habitavam o país, pois não pôde expulsá-los. Tampouco Neftali conseguiu expulsar os de Bet-Sames, nem os de Bet-Anat. Instalou-se no meio dos cananeus que habitavam o país, mas submeteu a trabalhos forçados os vizinhos de Bet-Sames e Bet-Anat. Os amorreus empurraram os danitas para a montanha, sem deixá-los descer ao vale. Assim, os amorreus puderam continuar em Arares, Aialon e Salebim, mas a casa de José os manteve sob controle, submetendo-os a trabalhos forçados. As fronteiras do território edomita iam de Maale a Acrabim até a Sela, e continuavam mais acima. Capítulo 2. Liturgia penitencial. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Betel e disse: Eu vos tirei do Egito e trouxe ao país que prometi com juramento a vossos pais. Jamais violarei minha aliança convosco, desde que não façais aliança com o povo desse país, destruindo seus altares. Mas não me obedecestes. O que fizeste? Por isso vos digo, não os expulsareis diante de vós. Serão vossos inimigos, e seus deuses serão vossa tentação. Quando o anjo do Senhor terminou de falar contra os israelitas, o povo começou a chorar aos gritos. Por isso chamaram esse lugar Boquim. A seguir, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo, e os israelitas voltaram, cada qual a tomar posse do seu território. Enquanto viveram Josué e os anciãos que sobreviveram a ele e que tinham visto as façanhas do Senhor em favor de Israel, os israelitas serviram ao Senhor. Mas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi enterrado nos confins de sua herança, em Tamnat-Ares, na serra de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também se reuniu com seus pais e sucedeu-lhe outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele fizera por Israel. Grande introdução. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Prestaram culto aos ídolos. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e foram atrás de outros deuses, deuses das nações vizinhas, e os adoraram, irritando o Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarte. O Senhor se encolerizou contra Israel. Entregou-os a bandos de saqueadores que os saqueavam. Vendeu-os aos inimigos vizinhos e os israelitas não podiam resistir-lhes. Em tudo o que faziam, a mão do Senhor lhes era contra, exatamente como ele lhes havia dito e jurado, chegando assim a uma situação desesperadora. Então o Senhor fazia surgir juízes que os livravam dos bandos de salteadores. Porém, nem aos juízes davam atenção, mas prostituíam-se com outros deuses, prestando-lhes culto, desviando-se logo do caminho pelo qual seus pais andaram, obedientes ao Senhor. Não faziam como eles. Quando o Senhor fazia surgir juízes, o Senhor estava com o juiz. Enquanto o juiz vivia, salvava-os de seus inimigos, pois sentia pena ao ouvi-los gemer sob a tirania de seus opressores. Mas quando morria o juiz, recaíam e
e comportavam-se pior que seus pais, indo atrás de outros deuses, adorando-os. Não se afastavam de suas maldades nem de sua conduta obstinada. O Senhor se encolerizou contra Israel e disse: Visto que esse povo violou minha aliança, que estabeleci com seus pais, e não quiseram obedecer-me, tampouco eu continuarei tirando da frente deles qualquer uma das nações que Josué deixou ao morrer. Com elas tentarei Israel, para ver se seguem ou não o caminho do Senhor, se caminham por ele como seus pais. Por isso o Senhor deixou aquelas nações, sem expulsá-las logo, e não as entregou a Josué. Capítulo 3. Lista das nações que o Senhor deixou para tentar os israelitas que não haviam conhecido as guerras de Canaã, somente para ensinar a estratégia militar às novas gerações dos israelitas sem experiência de guerra. Os 5 principados filisteus, todos os cananeus, fenícios e heteus que habitavam o Líbano, desde a cordilheira de Baal-Hermon até a passagem de Emate. Essas nações serviram para tentar Israel, para ver se obedecia às ordens do Senhor, promulgadas a seus pais por meio de Moisés. Assim, pois, os israelitas viveram no meio de cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Tomaram suas filhas por esposas, entregaram as suas em matrimônio e prestaram culto a seus deuses. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto a Baal e a Astarte. Então o Senhor se encolerizou contra Israel e os vendeu a Cusã-Razataim, rei de Aram-Naaraim. Os israelitas estiveram submetidos a ele por 8 anos, mas clamaram ao Senhor, e o Senhor fez surgir um Salvador para salvá-los. Otoniel, filho de Senés, parente de Calebe, mais jovem que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, governou Israel e saiu para lutar. O Senhor pôs em suas mãos Cusã-Razataim, rei de Aram-Naaraim, e Otoniel se impôs a ele. O país esteve em paz por 40 anos, e morreu Otoniel, filho de Senés. Aod. Os israelitas tornaram a fazer o que o Senhor reprova. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque faziam o que o Senhor reprova. Eglon aliou-se aos amonitas e amalecitas, foi e derrotou Israel, conquistando a cidade de Temarim. Os israelitas estiveram 18 anos submetidos a Eglon, rei de Moabe. Mas clamaram ao Senhor, e o Senhor fez surgir um Salvador. Aod, filho de Gera, benjaminita, com a mão direita impedida. Por sua mão, os israelitas enviaram o tributo a Eglon, rei de Moabe. Aod fizera para si um punhal de 2 gumes, de 1 palmo de comprimento, prendeu-o sob o manto, junto à coxa direita. Apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era gordíssimo, e ao terminar de apresentar o tributo, partiu com o grupo que o havia levado. Mas ele, ao chegar a Rapselim, que está perto de Gilgal, voltou e disse a Eglon: Majestade, tenho de comunicar-vos uma mensagem secreta. Eglon ordenou: Silêncio! E todos os cortesãos saíram de sua presença. Então Aod se aproximou do rei que estava sentado em sua varanda privativa, de verão. Ele disse: Tenho de comunicar-vos um oráculo divino. Eglon se levantou do trono e Aod pôs a mão esquerda no punhal, junto à coxa direita. O pegou e o enfiou na barriga de Eglon. O cabo entrou atrás da lâmina e a gordura fechou-se sobre ela, porque Aod não retirou o punhal do ventre. A seguir, fugiu pela porta dos fundos, saiu ao pórtico e deixou bem trancadas as portas da varanda. Enquanto saía, os servos entravam. Olharam e viram que as portas da varanda estavam trancadas. Comentaram: Certamente está fazendo suas necessidades no quarto de verão. Esperaram um pouco, até se aborrecerem. Visto que ninguém abria as portas da varanda, pegaram a chave, abriram e olharam. Seu senhor jazia morto ao chão. Enquanto eles estiveram esperando, Aod pôde fugir até Rapselim, refugiando-se em Seir. Quando chegou, tocou o alarme na serra de Efraim. Os israelitas desceram dos montes com ele à frente. Aod lhes disse: Segui-me, pois o Senhor pôs o vosso inimigo Moabe em vosso poder. Desceram atrás dele e ocuparam os vales do Jordão, impedindo a passagem de Moabe. Não deixaram ninguém passar. Nessa ocasião, derrotaram uns 10.000 moabitas, todos armados. Não escapou um sequer.
Nesse dia, Moabe esteve sob a mão de Israel, e o país viveu em paz por 80 anos. Samgar, filho de Anate, sucedeu a Aode. Com uma queixada de boi, matou 300 filisteus, e assim também ele salvou Israel. O livro de Rute, capítulo 1. A jovem estrangeira. No tempo dos juízes, houve fome no país, e um homem migrou com sua mulher e seus 2 filhos, de Belém de Judá à planície de Moabe. Chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos Maalom e Quelion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegando à planície de Moabe, aí se estabeleceram. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ficaram com ela seus 2 filhos, que casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Rute. Depois de 10 anos que moravam aí, morreram também os 2 filhos, Maalom e Quelion, e a mulher ficou sem marido e sem filhos. Ao saber que o Senhor havia escutado seu povo, dando-lhe pão, Noemi, com as 2 noras, retomou o caminho de volta da planície de Moabe. Em companhia das 2 noras, saiu do lugar onde moravam e começaram a voltar ao país de Judá. Noemi disse às 2 noras: Ide, voltai cada qual à própria casa. Que o Senhor vos trate com piedade, como fizestes com meus mortos e comigo. O Senhor vos conceda viver tranquilas na casa de um novo marido. E as abraçou. Elas, começando a chorar, lhe responderam: De modo algum, voltaremos contigo ao teu povo. Noemi insistiu: Voltai, filhas, por que quereis vir comigo? Credes que poderei ter outros filhos para casardes com eles? Ide, voltai, filhas, pois estou muito velha para casar. Mesmo pensando que me restasse alguma esperança e que me casasse esta noite e tivesse filhos, iríeis esperar que crescessem? Iríeis renunciar por eles a casar? Não, filhas. Minha sorte é mais amarga que a vossa, pois a mão do Senhor desabou sobre mim. De novo começaram a chorar. Orfa despediu-se da sogra e voltou a seu povo, ao passo que Rute ficou com Noemi. Noemi lhe disse: Vê, tua cunhada voltou ao seu povo e ao seu Deus. Volta também tu com ela. Mas Rute respondeu: Não insistas para que eu te deixe e volte. Aonde fores, eu irei. Aonde viveres, eu viverei. Teu povo é o meu. Teu Deus é meu Deus. Onde morreres, aí morrerei, e aí me enterrarão. Somente a morte poderá separar-nos, e se não, que o Senhor me castigue. Vendo que estava decidida a ir com ela, Noemi não insistiu mais, e as 2 continuaram caminhando até Belém. Quando chegaram, toda a população se alvoroçou, e as mulheres diziam: Sim, é Noemi. Ela corrigia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, e vazia o Senhor me traz. Não me chameis Noemi, pois o Senhor me afligiu, o Todo-Poderoso me maltratou. Foi assim que Noemi, com a nora Rute, a moabita, voltou da planície de Moabe. Quando chegaram a Belém, começava a ceifa da cevada. Salmo 133. Vede como é bom e agradável os irmãos conviverem unidos, como um unguento precioso na cabeça, que vai descendo até a barba de Arão, e que vai descendo até a franja de sua veste, como o orvalho do Hermon, que vai descendo sobre o monte Sião, porque aí o Senhor manda a bênção, vida para sempre. Pai Santíssimo, te louvamos e glorificamos, agradecemos muito pela Tua palavra, agradecemos por essas histórias que Tu nos revelaste, porque nos revelaste que, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à nossa infidelidade, mais uma vez em meio à infidelidade, Tu és fiel e lutas por nós. E Tu nos deste um libertador cujo nome é Jesus Cristo, e é por Ele que rezamos a Ti nesse dia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá. Uau! Cara, você já entendeu como vão ser as coisas, né? Então, algumas coisas que eu quero destacar sobre Juízes. O que vai acontecer, e já aconteceu algumas vezes, né? É que o povo de Israel, eles desobedecem e caem em sofrimento. Então se arrependem e são ajudados. E é isso. É essa constante roda gigante
que vamos acompanhando ao longo de todo o livro de Juízes. E pode ser frustrante para muitas pessoas porque você vê que vai acontecer, né? Você vê que vai acontecer de novo e fica tipo, não, cara, o que vocês estão fazendo? Isso é loucura. É a definição de insanidade, né? Que dizem que é um ciclo, onde você continua fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Temos a desobediência, que leva ao sofrimento. Israel se afasta, não são fiéis, se voltam para outros deuses. Então, Deus dá o poder aos filisteus, ou aos amorreus, ou aos moabitas, e entrega eles nas mãos desses povos. Eles clamam, se arrependem, Deus levanta um redentor, e então são renovados. E é esse padrão, de novo e de novo. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, diz no início do livro de Juízes que quando eles entram em batalha, diz que Judá deve ir primeiro. Judá é quem vai subir para a batalha. Acho que isso é poderoso por muitas razões, mas uma das razões foi o que Jeff Cavins me disse. Ele tinha dito que o nome Judá, como a gente já observou ao longo desse podcast Bíblia em um Ano, esse nome significa louvor. E tem algo forte sobre Judá ir primeiro, Judá indo para a batalha. Quando você enfrenta uma dificuldade, quando você enfrenta uma luta, um julgamento, deixar Judá ir primeiro é tão poderoso, deixar nosso louvor ao Senhor sobre primeiro. Mas então, no livro de Juízes, fala sobre a morte de Josué. E o fato de que depois que Josué morreu, as pessoas não eram mais fiéis. Enquanto ele estava vivo, as pessoas eram fiéis. Enquanto os anciãos que viveram na época de Josué estavam vivos, as pessoas eram fiéis. Mas então veio uma geração que não conhecia o Senhor. Elas não sabiam quem Deus era e simplesmente se afastaram. Aquela geração se afastou do serviço ao Senhor. Como diz lá, né? Toda aquela geração também se reuniu com seus pais e sucedeu-lhes outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele fizera em Israel. E o que isso nos diz? Isso nos diz que tudo o que Moisés e Josué estavam ordenando ao povo e lembrando ao povo de nunca esquecer o que Deus fez por ele e também ensinar seus filhos todos os dias o que Deus fez por você. E eles não fizeram isso. Eles falharam em delegar lideranças subsequentes, líderes dispostos a chamar essas pessoas de volta à fidelidade. E assim começa o ciclo, de desobediência para o sofrimento, eles se arrependem, Deus levanta um redentor e então eles são renovados. Novamente, é meio que um ciclo vicioso, né? Desobediência para o sofrimento, aí eles se arrependem, aí tem um redentor, são renovados. E assim, o que você vai ouvir são coisas como, por exemplo, sempre que tem um juiz sendo levantado, depois que o juiz faz o que ele tem que fazer, diz lá, a terra teve descanso por tanto tempo. A terra ter um descanso significa que, durante esse tempo, eles foram fiéis. E falando de juízes, ouvimos falar desses primeiros 3 juízes. Ouvimos falar de Otoniel, Aod e Samgar. Uma das coisas que vamos descobrir sobre juízes, e quando eu digo juízes, não pense em juízes de futebol, juízes de tribunais mesmo. Não pense em alguém com uma longa túnica preta com um martelinho na mão. Estamos falando de pessoas que são redentoras. Estamos falando de pessoas que são generais, pessoas que lideram em batalha. Ouvimos a história de Aod, certo? Que basicamente é um assassino que vai atrás do rei Eglon, o rei de Moabe, e o assassina em seu aposento. Então uma das coisas que a gente vai perceber é que esse é um período muito sombrio e violento, onde temos um juiz levantado, Aod, nesse caso, né? Que eu não estou dizendo que ele é somente um assassino, mas a gente sabe que no mínimo ele é um assassino. Mantenha em mente que juiz significa redentor, significa tipo um salvador. E esse é o propósito desses 12 juízes no livro de Juízes. Mesmo que, como já percebemos, eles não são perfeitos. Isso não significa que o que eles estão fazendo é bom. Só significa que o que eles estão fazendo é eficaz para derrotar seus inimigos. Uma última observação sobre o livro de Ruth. Temos só 4 capítulos no livro de Ruth. O de hoje já foi, né? Então, nos próximos 3 dias, vamos ler um capítulo por dia. E hoje temos Noemi, a esposa de Elimeleque. O que acontece? Eles vão para Moabe, e enquanto estão em Moabe, o que acontece? Seus 2 filhos, Maalon e Quelion, se casam com mulheres moabitas, o que não é algo que você deveria estar fazendo. E mesmo assim eles fazem isso. De novo, é um daqueles momentos frustrantes que falamos mais cedo. Mas sempre temos essa graça. E quando eu digo graça, não digo no sentido de ser engraçado, eu falo da graça de Deus. Temos graça trabalhando aqui também. Porque sim, mesmo depois que Elimeleque, Maalon e Quelion morreram, as mulheres que eles se casaram, as mulheres moabitas, agem de uma maneira profundamente fiel. Uma das coisas que é bom sermos lembrados é que Deus não está contra nenhum povo. Ele não está contra algum tipo de povo. O que ele é a favor ele é a favor da fidelidade. Ele é a favor de trazer pessoas à aliança.
E assim temos Orfa e Ruth. E ambas são tão movidas pelo amor por sua sogra que ambas querem ir com ela. Acaba que só a Ruth vai com ela, né? E lembre disso, não tem nada a ver com batalhas étnicas o que está acontecendo no livro de Juízes ou no livro de Josué. Tipo, essa etnia contra aquela etnia. Não se trata disso. Se trata da verdadeira adoração do Senhor e pertencer a um relacionamento com Ele contra falsa adoração. Tipo, idolatria. E, de novo, adoração a demônios, que é o que estava acontecendo nesses outros povos. Porque o que vemos é Ruth dizendo, o teu Deus é o meu Deus. E é verdade, porque ela realmente se converte. Ela se torna parte da aliança. E é através dessa Ruth que temos o rei de Israel, Davi. E é dessa linhagem que vem o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Redentor e Juiz do universo, Jesus Cristo. Ele vem dessa linhagem, dessa mulher que nasceu moabita, morreu moabita, mas pertenceu à aliança de Deus. E de novo, lembrem-se disso. Não tem nada a ver com lutas étnicas ou de raças. É uma batalha sobre a verdadeira adoração a Deus contra a falsa adoração a Deus. Entre pertencer a Ele e pertencer a demônios. É isso que está acontecendo e é algo extremamente importante. É tão importante que levou quase 30 minutos para a gente chegar até aqui. Enfim, vamos continuar rezando pelos outros. Eu estou rezando por você, meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.